Mesa Redonda, no EmpreendaCast. Olá, amigos sonhadores, esse é mais um episódio em que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes na mesa do EmpreendaCast Bruno Maia. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite, prazer estar participando aqui. Alexandre Sivolela. Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite, um prazer. Vinícius Gomes. Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que une paixões de muita gente que está nos ouvindo, que é o digital e o esporte. Estamos aí no meio da quarentena, se Deus quiser, rumando aí pro finalzinho dela. E a gente tem começado a ver algumas ligas profissionais em alguns esportes voltando aos seus campeonatos, A própria Bundesliga, que é o campeonato de futebol alemão, é um exemplo disso, que está voltando aí às atividades, com estádios vazios de torcedores, sem ninguém no estádio, mas fazendo com que os torcedores acompanhem seus times através dos canais digitais. Como vão ser as interações dos fãs de esporte a partir desse novo momento, em que a gente tem que evitar as aglomerações durante algum tempo. Isso com certeza vai mudar aí o paradigma dos esportes ao vivo. Para começar, eu vou pedir para cada um dos nossos convidados aí se apresentar num tweet. Bruno, vamos começar contigo. Cara, eu sou CEO de uma agência de conteúdo no Rio de Janeiro. Eu fundei há 12 anos, fui durante 2 anos também vice-presidente de marketing do Vasco da Gama. Hoje em dia atuo muito como consultor executivo na área do esporte para projetos ligados a essa indústria. Tem um podcast também, fazer o jabá, chamado Daqui para Frente, que fala sobre inovação, novos negócios, novas tecnologias aplicadas à indústria do esporte. Então, é mais ou menos essa área que eu tenho atuado. Não dei um tweet não, mas um post de LinkedIn, vai. Tá bom, tá justo. Digníssimo. Alexandre, se apresente aí, direto de Tampa. Então, eu vim aqui para Tampa, onde eu moro há 3 anos. Eu fiz parte de um programa de mestrado em Sports and Entertainment Management. Então, meu interesse era justamente poder unir esporte e entretenimento. Eu venho de uma carreira de 12 anos, mais ou menos. No Brasil, eu era um creative producer, o que significa que eu acompanhava projetos audiovisuais do início ao fim, da idealização à entrega. E eu trabalhei assim com produtoras como a Segunda-feira Filmes, a Wise Entertainment, os Alquimistas, e prestei também serviços para a Esmeralda Produções, que é a produtora por trás da curadoria do Real 2C, que era o antigo Real Content Market, que trabalha com tecnologia, inovação, audiovisual e toda a parte da indústria criativa lá no Rio. E agora, depois do mestrado, meu interesse é voltar para o mercado, tentando justamente juntar esporte e entretenimento. Fantástico. Vini? Não dá para competir com o invejável currículo dos meus companheiros aqui, mas, cara, assim, fazendo um aparato rápido da minha carreira, 15 anos de mercado financeiro e governança corporativa. Pronto, para aí, já tá bom, já. Já explicou por que não precisa de mais currículo, a conta tá resolvida. Pronto, Vini, próximo. Podemos passar, deixa pra lá, vamos lá, outro assunto. Mas depois de sarar dessa overdose de mercado financeiro, acabei ficando muito ligado à indústria da tecnologia através do investimento e mentoria em algumas startups desde 2012. E mais recentemente aí ajudando a fundar a Sportistics em 2017 para 2018 e hoje ocupo aí a cadeira de fazedor de negócios na Sportistics, é uma startup que leva a inteligência artificial para o mundo do esporte e principalmente na transformação de conteúdo, seja ele para mídia ou para o desenvolvimento técnico. Fantástico. O Vini dava para fazer um tweet, que era assim, ganhei muito dinheiro, hoje eu ganho mais, entendeu? É só isso. Ó, boa, hein? Dá uma bio legal do Twitter aí, do Twitter aí. A quantidade de dinheiro que meus amigos acham que eu tenho. Podia ser a metade, não precisava nem ser tudo. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Sportistics, pode ir lá no episódio 28, que a gente vai ter um papo com o Vini e com o Rafa, um papo fantástico, eu tive o prazer de participar também. Conheci os dois lá, foi espetacular, assim, eu lembro, saí meio zonzo da conversa de tanta coisa que a gente imaginou. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, vai lá que tem um bate-papo super legal. Então, bom, galera, vocês viram aí que o currículo dos 3 não é brincadeira, Cada um aí traz um peso super legal pro papo de hoje, que todo mundo com bastante experiência no assunto. Queria começar, gente, puxando um ponto aqui pré-quarentena, antes da pandemia.
como é que vocês estavam enxergando a utilização dos canais digitais pelos times e por outras entidades, né, ligadas ao esporte antes dessa pandemia? Quais eram as principais estratégias e os conteúdos que eles vinham utilizando? Eu vou deixar os especialistas falarem, então vou tentar falar pouco sobre isso, mas o que a gente tem percebido aqui no nosso dia a dia é que a tendência a usar digital como uma ferramenta de maior contato com os fãs, principalmente, né, ela vinha numa crescente, mas ainda com grande resistência, principalmente pelo modus operandi tradicional ainda ter bastante efeito, né? Então, senti um pouco de latência da indústria do esporte, né, dos líderes da indústria do esporte, de utilizar cada vez mais o digital principalmente como uma fonte de monetização, né? Tem vários motivos pelos quais isso pode ter acontecido ao longo do tempo, mas certamente a necessidade de interagir com o público e principalmente interagir com as marcas sem eventos ao vivo disponíveis aqui tem trazido uma nova oportunidade pra gente, né? Acho que a pergunta traz uma segunda pergunta importante, assim, que é como é que a gente vai definir canais digitais, né? Quando a gente fala de canais digitais, pelo menos na maior parte das vezes que eu sou abordado por essa colocação, ela vem no pensamento rapidamente, sei lá, as redes sociais, né, os canais de interação que hoje existem, principalmente nessas plataformas de mídias sociais, com o torcedor, e eu acho que se a gente pegar por esse aspecto, a resposta é uma, e se a gente pegar pelo outro, que eu acho mais interessante, que os canais digitais, é tipo assim, o Salesforce para cima, são todos os lugares onde a gente tem interação de dados, troca de informação, inovação rolando, quando você usa inteligência artificial, essas coisas todas para fazer um upgrade no seu nível de geração de receita, na geração de conhecimento do seu usuário, aí a resposta é outra. Então, pegando o primeiro ponto, eu acho que os clubes já vinham fazendo no Brasil, falando do Brasil aqui no primeiro momento, um trabalho bastante razoável nesse sentido, entendendo que as redes sociais são um canal de interação, de formação de marca muito importante. O que eu acho que falta é o segundo nível, o nível onde a gente começa a tratar circuitos fechados de formação, data-driven como uma mentalidade, sistemas integrados, compra de produtos em afiliados, isso aí eu acho que é um assunto que está muito longe da maior parte dos clubes do Brasil, não é algo inédito, existem clubes sim fazendo coisas nesse sentido, mas não vou me alongar tanto agora para a gente poder conversar sobre mais assuntos, mas eu acho que esse é o grande passo que a gente tem que olhar e que a gente precisa começar a fazer no esporte brasileiro o mais rápido possível. Eu gostaria de puxar a sardinha um pouco para o meu campo, que é o de conteúdo, e inicialmente, há algum tempo já, não falo muito de recentemente, a gente via muito os canais dos clubes, pensando no primeiro exemplo que o Bruno levantou, do digital ser mais assim próximo aos canais de comunicação do clube, era muito uma reprodução do que a TV fazia, o rádio fazia, highlights, comentários em cima. Quando os clubes começam a entender, e aqui eu estou falando dos esportes em geral, não apenas no futebol, mas quando eles começam a entender que um clube é como se fosse um estúdio, né? Como se fosse um estúdio hollywoodiano, e você tem criação de conteúdo que pode ser integrado a marcas e direcionado a diferentes públicos, e aí você vai complexificando essa comunicação, você vai engajando mais as pessoas e criando um senso de comunidade. Eu acho que alguns clubes no Brasil fazem isso muito bem, né? Caso do Flamengo, por exemplo, que tem sido o mais relevante ultimamente, e esse senso de comunidade faz com que as pessoas, passando mais tempo com a marca, assim como em outros âmbitos digitais, as pessoas consomem mais, né? Eu estava vendo uma pesquisa do HubSpot, por exemplo, eles dizem que 67% dos consumidores que passam mais tempo com as marcas, à medida em que eles vão passando mais tempo, eles aumentam a tendência de consumo e também de visitar os locais físicos onde a marca se vende. Eu acho que antes a gente já vinha vendo um bom trabalho feito pelos clubes e a tendência agora é isso se aprofundar. Legal. E aproveitando, né, que, Alexandre, você está nos Estados Unidos, Bruno, você tem uma visão super ampla do tema, e Vini, eu sei que é fã de alguns esportes americanos. Como é que vocês veem esse pré-pandemia entre Brasil e Estados Unidos, né, que a gente sabe que tem ligas super maduras aí de vários esportes? É interessante que a pandemia pegou aqui os times americanos de formas diferentes, né? A NFL ainda não tinha começado a campanha regular, e nesse meio tempo, eu que estou em Tampa aqui, ficou ainda mais com expectativa para o começo, porque vou ter Tom Brady e o Gronk, então realmente eu gostaria de poder, inclusive, tentar pelo menos uma vez ir ao estádio para ver um jogo, se é que isso vai ser possível. Outras ligas, especialmente a NBA, já estavam quase no fim da temporada regular, e a MLS tinha jogado, se eu não me engano, 2 ou 3 rodadas. Muitos foram pegos de surpresa. Eu acho que um dos grandes problemas
e isso vai da política ao esporte, o tratamento dado ao que a gente começou a ver acontecendo na Ásia determinou como é que as coisas andariam dali em diante. Então hoje, 2 a 3 meses após a eclosão, eu vejo que algumas ligas ainda estão um pouco perdidas. Aqui nos Estados Unidos, o caso da NHL, por exemplo, ainda não se chegou a um acordo exato. A Major League Baseball está até pior, porque a Major League Baseball tem um acordo, uma negociação dos acordos salariais em jogo, e isso está deixando todo tipo de solução em suspenso. Já a NBA não, está um pouco mais adiantado. Ele já tem planos para jogar provavelmente em Orlando, né, na Disney World, e assim como a MLS está prevendo a mesma coisa, eu não sei como é que eles vão compatibilizar as duas decisões. Então você tem ligas em diferentes estágios, digamos, de preparação. Bruno, você como vice-presidente do Vasco, né, que é um clube super tradicional, né, do Brasil, como é que vocês se inspiravam em outros mercados, né, que talvez fossem mais maduros do que o Brasil nesse uso desses canais digitais? Quaisquer que sejam eles, né, como você bem comentou. É importante deixar claro, eu saí do Vasco no final do ano passado, fiquei 2 anos à frente da área de marketing do clube, pegando um pouquinho do que o Alexandre falou, tem uma visão talvez um pouco diferente, ou talvez pegando a abordagem que não foi a que ele ainda teve a chance de colocar. Eu entendo que o principal canal dos clubes, acho que ele existe sim a possibilidade de produção de conteúdo, eu acho que isso é uma frente importantíssima de ser desenvolvida, uma frente de negócio importante, mas eu acho que, especialmente no nível que a gente está no futebol brasileiro ainda, tem uma coisa mais importante de se fazer antes, que é o que eu acho que a gente tentou fazer muito no Vasco nesses 2 anos, que é você estimular com que o fluxo de comunicação entre os torcedores aconteça, que você, enquanto clube, seja meramente vamos dizer assim, um agitador, alguém que consegue viabilizar que as coisas andem. Então, por exemplo, a gente chegou no Vasco da Gama no final de 2017, início de 2018, e eu encontrei um clube que tinha, por exemplo, mais de 10 mil torcedores bloqueados no Twitter. Então, os caras falavam mal, a diretoria anterior bloqueava o torcedor. Era essa a realidade. E a gente começou a fazer um trabalho lá, não só de abrir coisa básica, mas de estimular e de fornecer acesso estimular que surgissem canais paralelos ao nosso. Nossa meta nunca foi ter número de seguidor, tô nem aí para ranking de posicionamento do Vasco em termos de número de seguidor, sempre preocupava com menção, pelas conversas acontecendo, porque um cara para comprar uma camisa do Vasco, um produto qualquer, ele só precisa estar estimulado pela conversa, pode ser com o amigo dele, pode ser com o padeiro, com o porteiro, pode ser na provocação com o amigo rival, é isso que vai fazer ele consumir, não um tweet necessariamente do clube. Então, nesse momento, a minha principal visão foi de fomentar o ecossistema. E aí a gente viu o Vasco disparou em número de menções em 2 anos, chegamos a ter alguns momentos à frente de vários times de NBA, NFL, NHL, em vários rankings que eram feitos de entidades esportivas das Américas. Né? Normalmente a gente acabava perdendo o Flamengo no Brasil, que tem um trabalho intenso também, uma escala maior de torcida, mas colocou entre o segundo e o terceiro colocado, quase sempre no que se referia à interação em quase todas as redes sociais. A gente viveu alguns momentos muito engraçados, curiosos e felizes até. Teve um momento, talvez quem acompanha futebol, talvez até lembre mais facilidade, deve ter mais ou menos um ano, um dia que acho que foi o Edmundo, ele começou a postar comentário Vasco em vários Instagrams. Eu vi. E o clube endossou isso junto com alguns influenciadores digitais. Isso virou a palavra mais tweetada no final de semana inteiro no mundo. E aí estava o Bayern de Munique comentando os gols deles com o Vasco. O Rames Rodrigues respondia com o Vasco. Pequenas ondas assim que não eram méritos nossos. Eu acho que eram méritos da gente ter fortalecido a rede de pessoas que falam do clube, seja dando acesso para influenciador, fazer entrevista com o presidente, cobrir jogo, né? Estimulando que mais canais existissem, pessoas começassem a ganhar dinheiro falando do Vasco e muitas vezes falando mal, sendo opositores. Isso era secundário. O importante é que a paixão estivesse rodando fortemente. Eu acho que foi isso que levou ao nosso grande case, que foi o recorde mundial de associação em massa que foi promovido no final de novembro do ano passado, quando mais de 100 mil pessoas viraram sócias do Vasco em uma semana, 150 mil em um mês. Hoje o Vasco é o terceiro ou quarto clube do mundo em número de associados, um fenômeno que se deveu muito, aconteceu logo depois do título do Flamengo na Libertadores, e a torcida querendo responder aquilo, reafirmar sua força, reafirmar seu compromisso com o futuro do clube, e começou a reforçar que o único jeito era se associar. E essa rede estava tão forte, tão aglutinada, que a onda pegou ali dentro, sem que houvesse claramente um proponente, uma pessoa que levantasse isso. Quer dizer com tudo isso que você criar um ecossistema onde as pessoas conversam, começa a gerar negócio. No momento que a situação se apresenta, como foi o caso do título do Flamengo, a comunidade estando aquecida, estando intensa, o assunto surge e você está a um clique de gerar uma receita, de gerar um negócio para o clube. Em algum momento isso foi simplesmente uma onda de tweet, num outro momento
Isso foi receita. Agora, nesse exato momento, eu não estou mais no clube, está acontecendo um momento muito importante, que a associação a qual eu me referi era uma associação, quando as pessoas entravam, elas prometiam por 6 meses em serem sócias, e está expirando nesse exato momento. O clube, nesse momento, está fazendo uma mobilização grande para que essas pessoas, provavelmente não todas elas, mas mantenham e reassumam esse compromisso de serem sócios por mais tempo. E só nesse último mês foram 50 mil renovações ou novos entrantes no clube por conta, de novo, de um desafio proposto à comunidade e a comunidade reagindo. É um clube que vem disputando posições secundárias muito abaixo da sua grandeza nos últimos anos, um clube que tem uma diretoria muitas vezes questionada, que não é uma diretoria querida pelo torcedor, mas o torcedor entendeu que o Vasco é maior. E ele que teve canais, hoje em dia, ele tem canais de acesso, canais de tráfego para gerar isso tudo. Acabou, até, Alexandre, para fechar essa parte, assim que eu tinha saído do clube, a minha agência tem um braço de produtor audiovisual e a gente fez um documentário para o DAZN, plataforma de streaming, sobre esse processo de associação em massa, que agora vai entrar até para o Guinness esse ano. Documentamos isso, mostrando esse protagonismo do torcedor, criando esse tipo de conteúdo que nem sempre ele é viável dentro ainda dos clubes, pela estrutura e pela dificuldade que tem de investimento, uma estrutura que ainda é muito apertada em termos de investimento de curto prazo. As dívidas de curto prazo sufocam muito a capacidade dos clubes investirem. Então, iniciativas, produtores associados, você citou o Flamengo tem um canal chamado Flaminguinhos, que são Flamiguinhos, alguma coisa assim, que é uma animação, um canal infantil com personagens animados para o público flamenguista e tal, e que é também criado com uma produtora associada. Então, mesmo o Flamengo estando forte, esse é um produto que eles estão fazendo em desenvolvimento com produtores associados. Eu acho que é um modelo que o mercado brasileiro ainda pode explorar muito, até ter realmente a capacidade de investir nas suas próprias produções, como é algo que a gente vê hoje o Barcelona fazendo, com série do Netflix, o Barça Studios e tal. Então, acho que tem um caminho a se fazer. E o primeiro estágio, na minha opinião, é você aglutinar, desobstruir os canais, deixar com que a coisa flua naturalmente, porque por trás dessas marcas tem gente muito apaixonada, que é mola de dinheiro, é mola de paixão, e esses caras é que vão fazer a diferença. Eu acho que foi isso que a gente fez um pouco nesses 2 anos no Vasco. Legal. Gosto muito, Bruno, do que você falou, né? Tanto no começo da tua fala quanto na primeira pergunta, sobre engajamento, né? Além do número de seguidores que um perfil tem no Twitter ou no Facebook ou algo do tipo. Na minha visão, o ato de ir ao estádio, né, qualquer que seja o esporte, é um dos maiores engajamentos que o torcedor pode dar para o time, né? É o tempo dele, é a paixão, é o suor, é o cara que passa mal com o time ali, se o time tá mal, que xinga, que cobra, e aí, às vezes ele se importa mais do que a família. Esse engajamento ele é super legal e é importante que tenha também nas redes sociais, né? Muito mais do que vamos fazer uma campanha aqui para ter 1 milhão, 2 milhões que sejam de seguidores, como que ele se engaje comigo em todos os canais que sejam. Então, gosto bastante desse ponto. Vini, seguinte, a maior parte das ligas, né, ao redor do mundo está paralisada, né, enquanto a gente está conversando hoje, devido a esse cenário da pandemia. Tem alguns que estão começando a voltar, né, uma delas é a da Alemanha, né, a Bundesliga, como a gente comentou, que retornou agora na metade de maio, mas ainda com estádios vazios. A partir desse cenário, né, em que a gente ainda tem aí poucas ligas que voltaram realmente com força, que alguns estão começando a testar nessas possibilidades, tem alguma boa prática, né, que vocês enxergam desses agentes esportivos, e aí eu falo desde times e equipes, a instituições, federações assim por diante, que eles estejam fazendo no momento atual para se conectar com os fãs, né, nesse momento tão diferente para todo mundo? Cara, eu acho que, assim, é óbvio que conforme as coisas vão ficando um pouco mais claras e essas tentativas de voltar com o esporte, não só com o futebol, né, que a gente acaba sempre usando o futebol como exemplo, porque é o maior esporte que a gente tem no Brasil hoje em vários aspectos, mas eu acho que o maior baque que a gente teve e o que deu o alerta de que as coisas iam precisar mudar em termos de relacionamento com fãs, principalmente, né, foi o adiamento das Olimpíadas. Então, enquanto a gente teve as Olimpíadas ainda ativa com uma possibilidade de acontecer, eu acho que tudo estava um pouco mais parado, né? Quando a gente joga isso totalmente para um cenário de não vai ter Olimpíada esse ano, a Olimpíada foi para o ano que vem, as coisas começaram a se movimentar de um jeito completamente diferente, né? Então, acho que esse é o principal ponto, assim, que me fez identificar os alertas, assim, para esse maior engajamento que essas práticas poderiam ter com fãs. E aí, respondendo diretamente a tua pergunta, eu acho que tem iniciativas muito pontuais que dá para identificar, e aí eu vou tirar todas essas formas que algumas ligas, sei lá, na Dinamarca ou na própria Alemanha ou na Coreia do Sul têm feito, de tentar colocar sinteticamente o público dentro do estádio em si, né? Porque
Botaram as bonecas infláveis. Os bonecos infláveis, ou aqueles telões conectando o Zoom e abrindo o áudio para as pessoas poderem xingar, comentar, torcer e etc. Eu vou tirar um pouco da lista essas iniciativas, mas eu acho que as coisas mais interessantes que eu tenho observado é uma vontade maior de interagir com o público, respeitando mais o valor que tem o conteúdo, né? Nós três aqui somos caras que não só interagimos, mas que consumimos muito conteúdo no nível hard, né? E vários dos conteúdos que a gente provavelmente sentia falta, eles estão começando a aparecer por escassez de oferta de conteúdos ao vivo. Então, vou citar algumas iniciativas interessantes aqui que me tocaram no cenário brasileiro, e eu acho que dá pra gente também puxar algumas do cenário internacional, mas quando a gente pega um canal de TV como é a Gazeta, que está fora do mainstream do esporte, mas que foi talvez o principal canal de TV para esporte nos anos 70, 80, até nos anos 90, e ele volta para o cenário trazendo jogos históricos, mas usando, por exemplo, puxando um pouco o papo para iniciativas que Sportistics conseguiu contribuir para afetar o conteúdo, né? Trazendo tecnologia para medir a velocidade de um chute, a velocidade de deslocamento de um atleta, opções de passe, etc. Para um jogo dos anos 70 ou para o jogo dos anos 80, por exemplo, mostra a capacidade que se tem de transformação de um conteúdo, né? Nós três aqui já discutimos algumas vezes entre nós como é possível construir infinitas narrativas a partir de um mesmo conteúdo bruto, né? Se a gente considerar, por exemplo, que um jogo de futebol, um jogo de vôlei, um jogo de tênis é um conteúdo bruto, a quantidade de narrativas que dá para se construir a partir desse conteúdo é quase infinita, né? Pela perspectiva do jogador, pela história do perdedor, por um atleta, por um técnico, pelo árbitro. E eu acho que as iniciativas tecnológicas ajudam aos produtores de conteúdo, ou aos transformadores de conteúdo, ou mesmo aos right holders, né, os detentores de direitos, aumentar a quantidade de pontos de contato com os fãs. Se um cara gosta de melhores momentos, você entrega melhores momentos para ele, mas se ele gosta de análises táticas, entrega análises táticas para ele, né? Então, voltando para aquela coisa de aprender com os maiores produtores de conteúdo esportivo do mundo, né, NBA e NFL, por que não entregar várias coisas de diversas maneiras com uma diversidade de narrativas enorme para tentar atingir mais um número de fãs, né? Então, Gazeta eu acho que é um exemplo interessante que a gente pode levantar. A ATP também tem feito uma coisa muito interessante de trazer jogadas, alguns lances em formato Instagram, e não só jogadas highlight, mas também jogadas engraçadas, jogadas divertidas. Como assim formato Instagram, Vini? Até no frame diferente mesmo, né? No frame de 1x1 e não no 16:9, no formato 9x16, que é dos stories, né? Do Instagram e do TikTok agora, que é uma nova onda. Então, eu acho que esse é um novo ponto de contato que a indústria esportiva tem aprendido bastante, e eu acho que vai identificar coisas que startups estão acostumados a fazer e quem não é startup nem sempre está acostumado, né? Que é ir lá e testar, medir, ver se funciona, e se funcionar, intensificar a produção daquilo, né? A ATP identificou isso claramente há mais ou menos 1 mês e meio ou 2 atrás, começou a produzir conteúdos no formato do Instagram, né? E hoje, se você for olhar para o Instagram da ATP, não só o número de seguidores aumentou pra caramba, mas o engajamento nos conteúdos aumentou vertiginosamente. Entendi. Vou aproveitar, né, isso que você falou dos conteúdos, né, de reviver, né, jogos passados, por exemplo, para direcionar a pergunta para o Alexandre, e aí complementando uma coisa. Eu gosto muito de esporte, né, sempre gostei desde pequeno, já fiz uma cacetada de coisa. Gosto muito de esportes americanos também, né, principalmente futebol americano e hockey. E, naturalmente, acompanhei à distância, né. Já tive em alguns momentos aí no Canadá ou nos Estados Unidos em alguns jogos, mas nunca vivi uma temporada, né, inteira ou vivi um período inteiro nessas cidades, né, com essas ligas. Então, a minha comparação é muito o clima do estádio, né, do futebol brasileiro e a qualidade técnica e a criação de conteúdo, né, que o Vini comentou agora, da NFL, né, da NBA. O Alexandre, você que está aí nos Estados Unidos, né, há 3 anos, como é que é essa questão da paixão do torcedor? A gente sabe que tem muitos torcedores que são, né, apaixonadíssimos pelos seus times, independente da liga que for, mas como é que é esse cruzamento da paixão com ligas que trabalham essa questão da informação e de outros canais, seja de transmissão, porque não dá para você ir para todos os jogos, né, ou para muitos jogos, ou ligas que já criam bastante conteúdo.
Como é que elas mesclam isso aí nos Estados Unidos? Olha, eu vou falar de um ponto de vista de alguém que mora em Tampa. Eu acompanhei durante mais de um ano o funcionamento do Tampa Bay Lightning, que é o time de hóquei no gelo daqui. E, inclusive, a empresa onde eu trabalhei era um braço digital do Vinik Sports Group, que é a empresa que é dona do Tampa Bay Lightning. A NHL talvez esteja um pouco ainda aquém do que especialmente a NBA e a NFL fazem, e mesmo do que a MLS faz em termos de engajamento com o público através de conteúdo. O hóquei é um esporte mais tradicional, mais vinculado ao norte do país, ao Canadá, a uma população mais branca, de mais poder aquisitivo. Então tem um relacionamento muito forte com merchandising, por exemplo, isso é muito forte, venda. As pessoas tendem a acompanhar muito o esporte aonde o time for. E tem uma curiosidade com o estado da Flórida que muita gente vem de Boston, de Toronto, de outras cidades para cá, seja porque envelheceram e se aposentaram e aqui paga-se menos imposto. E então vêm para cá e trazem a paixão que tinham pelos times de onde eles vinham, né? E eu vi muito jogos com times canadenses, uma torcida que estava às vezes quase, por exemplo, o Toronto Maple Leafs, praticamente disputou o estádio 50%. É rival do meu Vancouver Canucks. Inclusive eu me lembro no jogo, como as cores eram muito parecidas, estava uma certa confusão de você saber discernir quem era quem. Então aqui o Tampa Bay Lightning, mesmo sendo um time local e tendo uma relação muito forte com a comunidade, por conta do engajamento que a entidade como um todo tem, seja com filantropia, com apoio a negócios, com a reurbanização de uma parte grande do centro da cidade, você tem que competir no seu próprio estádio com torcedores de outros times, né? E a forma como se faz isso justamente é através de conteúdo. E uma das principais armas, né, de um time são os talentos que o time tem. Então você usa muito a personalidade dos jogadores para poder engajar, tornar as pessoas mais próximas, fazê-las querer ir ao estádio, de repente comprar experiências específicas que permitem um acesso maior, né? Então, por exemplo, os Season Ticket Members, eles sempre têm um dia especial antes da temporada em que o time convidava as pessoas para irem ao estádio, aí tinha toda uma apresentação, tinha toda uma ativação das empresas que são parceiras, né? O Tampa Bay Lightning, se não me engano, tem 54 parceiros nesse momento. Então, boa parte, não todos, mas boa parte desses parceiros podiam se apresentar aos torcedores, interagir com eles, criavam determinados conteúdos específicos, as pessoas iam no estádio propriamente para escolher a cadeira onde sentariam durante o resto da temporada, algumas pessoas compravam a temporada inteira, outras só parte, outras jogos específicos, mas o objetivo todo era você trazer a pessoa para dentro. Eu me lembro que uma aula de vendas que eu tive, que foi com executivos do Tampa Bay Lightning, eles diziam que o nosso estádio, né, que se chama Amalie Arena, a Amalie é uma marca de óleos para automobilísticos, né? É o melhor instrumento de venda para você poder vender outras coisas associadas, inclusive shows e coisas que aconteciam na própria arena, né? E essa proximidade é uma coisa que fica muito forte no futebol, com conceitos como, por exemplo, o tailgating, né? Que é uma coisa que eu não sei se existe no Brasil se algum estádio não permite conheço, isso. Eu também não me lembro. Acho que o Bruno pode falar aí melhor do que a gente, mas eu particularmente não lembro. Acho que o mais próximo disso é quando eu me lembro, ia ao Maracanã, a gente ficava ao redor bebendo e dando dinheiro para os donos de bar e não para o time de futebol. Mas basicamente aqui é uma coisa que é muito forte, né? Se você vai ao Raymond James Stadium, que é o estádio dos Buccaneers, muitas vezes as pessoas chegam num jogo que vai começar às 3 ou às 4, às 9 da manhã, às 10 da manhã para fazer churrasco, jogar jogos de estacionamento como eles têm, conversar, ver outros jogos, ouvir música, beber, obviamente, bastante. E isso, por um outro lado, por mais que seja uma coisa que esteja sendo feito fora do estádio, ao lado do estádio, você tem várias marcas sendo ativadas ali, a ponto de, durante esse momento todo de pandemia, eu me lembro que eu estava lendo sobre a Penn State, né, uma universidade do estado da Pensilvânia, que eles fizeram uma coisa chamada um virtual tailgating. Então, conceberam uma espécie de um show, que é online, você podia participar através de quaisquer dispositivos. Eles contaram 10 mil participantes únicos em determinado momento, e aí você teve uma associação, como sempre nos Estados Unidos, de parceiros. Então, as empresas, na verdade, pagaram para isso acontecer e elas se relacionarem com esse público numa coisa que é culturalmente a prática de ser um torcedor do esporte, né? Quem puder, vá fazer tailgate em algum jogo da NFL ou de college, que é uma experiência surreal. Assim. Eu, particularmente, não queria sair de lá. Não queria nem que o jogo começasse. Eu podia ficar fazendo tailgate o dia inteiro quando eu fui. Falando um pouquinho sobre essa coisa da impossibilidade de se ter tailgate no Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, você não pode vender bebida alcoólica num raio de 2 km do estádio, né? Então, tailgate é quase que em casa, né? Porque se você tiver que ficar 2 km de distância do estádio, se você seguisse a lei, evidentemente, né?
Mas se você for ao redor do Morumbi ou do Allianz Parque, por exemplo, os bares vendem bebida normalmente, né? Então talvez o mais próximo do tailgate que a gente tenha é o sanduíche de pernil com cerveja em volta do Morumbi ou os bares palmeirenses em volta do Allianz Parque. Talvez esse daí seja o mais próximo que a gente tenha do tailgate no Brasil. Eu me lembrei agora que eu morei em São Paulo há 4 anos e o Corinthians chegou a fazer o que eles chamaram, se eu não me engano, de esquenta da Fiel, não foi isso? Cara, não sei te dizer. Eu tô aqui em São Paulo, mas moro perto do Morumbi, então nunca fui lá no... Eu me lembro que eu fui visitar o estádio do Corinthians, eu não tive a chance de ir durante a Copa do Mundo, né? E eu me lembro que eles prepararam uma área ao redor do estádio para receber o que eles chamavam de esquenta da Fiel. Eu não sei se obteve sucesso, mas eu me lembro que era um conceito muito bom. Eu acho que tem muitas realidades aí que se cruzam para a gente poder falar de tailgate no Brasil da mesma forma como a gente vê lá. A gente viu alguma coisa próxima a isso, tentativa de fazer, mas que não chega nem perto do que se vê nos Estados Unidos, por exemplo, que a cultura em torno do esporte é bastante diferente. Por exemplo, na Copa do Mundo no Brasil, a FIFA tentava, né? A FIFA tinha seus patrocinadores, tudo, precisava ativar dessa forma dentro da área dos estádios, mas ainda assim, você vê que mesmo os maiores estádios do Brasil têm poucas áreas disponíveis para essa integração, né? É uma questão de arquitetura. Por exemplo, pegar São Januário, que é um estádio de 1927, o Allianz, que é um dos mais modernos do Brasil, encravado ali em São Paulo, nenhum dos dois tem a menor condição de fazer uma área externa, né? Mas ao mesmo tempo o Allianz tem um shopping anexado ao estádio. Então, assim, o que a gente vê aqui no Brasil, tem as questões de regulamentação estaduais também, muitas vezes municipais que interferem nisso, que são mais complexas. Mas o que a gente tem aqui no Brasil ainda é que a cultura do esporte, ao contrário dos Estados Unidos, onde você tem grandes franquias e muitas vezes as franquias são únicas nas cidades, nos estados onde eles estão e se mobilizam com um senso de pertencimento muito grande, de entretenimento, de movimentar a cidade. Aqui você vem de um contexto de potências locais, regionais, que tem um confronto, que tem um conflito direto, né? Que não é tão comum nas ligas americanas, o que interfere bastante no tipo de torcedor que frequenta, ou no qual é a narrativa que a experiência de ir ao estádio se conta, né? Quando você tem 4 grandes no Rio de Janeiro, 4 grandes em São Paulo, se considerar o Santos ali também, faz com que a história do jogo seja muito diferente. Então acaba que acho que todo o contexto ele é influenciado por isso, o que não significa que não dê para fazer coisas nesse sentido. Eu acho que quem está fazendo algumas coisas aqui assim, nesse sentido, e com a intenção certa no Brasil, eu tenho informação, o Atlético Paranaense, que hoje é um dos clubes, talvez o clube mais data-driven que tem no futebol brasileiro. Eles têm a operação de bebidas e comidas dentro do estádio deles, é deles, então o sistema de compra de cartões gera dados integrados com a loja de venda de camisas, que também é deles, cruza com o sócio torcedor que é deles, que eles lançaram agora uma plataforma de OTT para transmitir alguns jogos que eles têm direitos a transmitir, inclusive o Campeonato Brasileiro, e que é deles. Então, assim, eles conseguem fazer algumas coisas nesse sentido para conhecer melhor o torcedor. Eles fizeram uma mudança grande mudaram até o nome do clube há 2 anos, incluindo o H, fizeram um rebrand todo, já influenciado por um olhar de user experience, de fan centricity, assim, né? Tipo, de tentar entender quais são os atributos que o torcedor percebe no senso de pertencimento atleticano, reconstruir personagens, reconstruir mascote, reconstruir a logo e com isso reconstruir o tipo de evento, de ativação que se faz, conhecendo bastante o que esse torcedor que aí faz. Então, eu sei que dentro da Arena da Baixada acontecem algumas coisas assim, às vezes já teve, sei lá, stand-up acontecendo antes de jogo, bandas tocando, festival de banda, coisas assim que se relacionam com o temperamento e o comportamento daquele torcedor. Não chega à indústria de tailgate, assim que a gente fala, na indústria americana. Mas assim, se a gente for falar, a gente não vê a mesma coisa também na Europa, né? O futebol, você tem outro tipo de ativação, você tem outras gerações de receita, mas não com a mesma lógica que você tem na indústria do entretenimento americana. Assim como tem outras coisas que a gente pode conseguir gerar aqui e que lá talvez não façam tanto sentido. Não acho que a gente tem que condenar por conta disso. Óbvio que a referência serve, eu acho que muito poderia ser adaptada, mas também acho que tem uma série de outras condicionantes que influenciam a cultura do consumidor de esporte no Brasil, que fazem com que seja um pouco diferente. Então, essa coisa, por exemplo, de você chegar antes para comer o pernil na tiazinha a 1 km do estádio e marcar com a galera lá, tem um dado cultural. Óbvio que se você oferecer isso legal, bacana, o torcedor ele vai querer, mas mesmo quando a bebida está liberada, você, em alguns estádios você pode beber, você vê que o torcedor prefere
ficar do lado de fora bebendo do que entrar para consumir. Então tem uma série de comportamentos, vamos dizer assim, antropológicos que a gente tem que colocar nessa conta aí, né? E eu queria só incluir um último comentário, assim, a gente falou da Alemanha e tal, não sei se todo mundo viu, mas eu li hoje, na Hungria, eles voltaram o campeonato com torcida nesse final de semana, com distanciamento social, são 3 ou 4 assentos entre um torcedor e outro, e voltou, tinha uma foto das pessoas assim, já começando a ocupar os estádios de novo, mas dentro do possível, algum distanciamento social ainda. Bem curioso, assim, também. Vini, você ia comentar alguma coisa? Voltando para memória aqui de outras iniciativas de tentar criar entornos, né? Alguns estádios da Copa do Mundo tiveram, inclusive, como diretriz, criar aquelas esplanadas em volta do estádio para tentar absorver um pouco esse ao redor, né? Então, o Mineirão é assim, o Mané Garrincha é assim. O Mineirão tem uma experiência aqui, de novo, como o Bruno bem falou, né? É cultural. Chegar lá e comer o tropeiro da esplanada do Mineirão é tradicional, é uma coisa que faz parte da cultura, no final das contas, né? Então, eu acho que essa experiência de estar no estádio, e voltando um pouco para o nosso tema de mudança para o digital aqui, eu acho que tem uma pegada que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho, que é como a interatividade com o torcedor / fã do esporte, né? Que é uma coisa que a gente explora pouco, o fã e muito o torcedor, um pouco pela herança cultural do futebol aqui, mas permite com que os clubes e as ligas e os campeonatos e as marcas e os patrocinadores de esporte de forma geral de ter informação sobre quem interage com aquele conteúdo, né? Com aquela modalidade, com aquele esporte, com aquele segmento. Então, pensar numa experiência de digital, não para suprir pura e simplesmente a carência de não estar indo para o estádio, de não poder ir para o estádio, eu acho que pode ser uma revolução muito interessante, pegando um pouco do gancho do que o Bruno e o Ale comentaram aqui, de fontes de informação mais densas e mais profundas que envolvem toda a experiência de consumir o conteúdo esportivo, né? Uma coisa que eu fiquei nesse final de semana remoendo muito aqui, estava elaborando, escrevendo algumas coisas sobre isso, trabalhando nessa ideia aqui, assim, de que eu acho que a gente precisa, em breve, começar a discutir no futebol brasileiro, que é a noção de que a gente precisa ter uma certa dose de humildade, uma humildade inteligente, de entender que quando a gente fala, por exemplo, a torcida do Flamengo, tem gente que atribui 40 milhões de pessoas dizendo que é, sei lá, 20% da população brasileira. Essa demência desse cálculo, que sugere que tem 40 milhões de potenciais torcedores, gera uma falácia e uma incapacidade de você criar qualquer tipo de estratégia que dê conta desse alcance, e você acaba trabalhando muito na linha do generalismo ao se tratar dessa massa disforme, que seriam 20 milhões de pessoas, porque, primeiro, menos de 60% da população brasileira, por pesquisa, demonstra interesse em futebol. Então, a primeira coisa, assim, o cara não quer saber de futebol, corta metade, não quer saber. Então, você pode dizer que é flamenguista, ele pode dizer que ele é o que quiser, mas ele não tá nem aí pro que o Flamengo, o Vasco, o Palmeiras se manifeste a dizer. Então, só por aí, a gente já faz o primeiro corte. E aí tem outros possíveis cortes pra gente chegar no que eu acho que deveria ser o trabalho dos clubes, e eu fiquei pensando muito isso. Falei, porque quando eu assumi o Vasco, eu ainda não tinha tido esse insight. Talvez eles tivessem feito algumas coisas de maneira diferente. Eu acho que os clubes, principalmente os grandes do Brasil, têm que buscar quem são os seus 1 milhão de torcedores que importa, sabe? Se tiver 1 milhão de pessoas num clube, qualquer um deles, que faça diferença, que tenha potencial de consumo, esse clube vai virar o maior do Brasil em 2 segundos, seja ele qual for. Desde o clube da 3ª divisão, se conseguir engajar 1 milhão de pessoas, ou o Flamengo, que não consegue engajar 1 milhão de pessoas em termos de consumo, porque quando você começa a tratar, e aí acho que o Léo falou no início, o maior engajamento possível é o cara que vai no jogo, é verdade. E você vai fazendo linhas, camadas de níveis de engajamento, do cara que vai ao jogo, ao cara que assiste televisão em casa, do cara que gosta de conversar porque o pai dele curte, uma vez por ano ele dá uma camisa pro pai, mas ele não assiste os jogos. Isso aí categorizando os consumidores, entendendo que esse cara que uma vez por ano compra uma camisa para presentear o pai, que é doente pelo Flamengo, é consumidor, mas é num nível muito diferente daqueles 250 mil que você é capaz de levar ao estádio, e não se leva mais do que isso no mercado brasileiro ao estádio, né, pelas N razões que a gente tem e que elas estão postas, nem todas elas são passíveis de serem alteradas. A geografia, por exemplo, não é a capacidade de fazer um campeonato. O Flamengo jogar em todos os estádios do Brasil não vai acontecer, né? No Campeonato Brasileiro você tem uma sede, um estádio único e tal. Todas essas variáveis, se a gente conseguir começar a restringir, e eu acho que isso o Atlético Paranaense, não sei se com essa visão que eu falei agora, mas de uma outra forma também faz. Como é um clube regional, ele entende que ele tem que falar com aquela galera ali, é um espectro mais curto, mais fácil de você controlar. O Bahia também tem feito isso, começando por clubes regionais. Foram esses 2 exemplos que ficaram na minha cabeça para repensar essa história, de entender, bem, eu não sou um time nacional. O Bahia vende a sua
produz a sua própria camisa, o seu próprio uniforme, e ele vende nas próprias lojas. Isso faz sentido para qualquer clube? Não sei se faz. Para o Bahia faz porque ele consegue trabalhar com o seu público numa esfera de controle, né? Ele assumiu talvez para ele seja posto esse controle pela restrição natural do tamanho que a torcida tem ou da característica que a torcida tem. Mas eu acho que esse olhar de você falar, cara, quem é o meu 1 milhão? Quem são os meus primeiros 100 mil? Quando a gente fala que o Vasco botou 170 mil pessoas para serem sócios, 180 mil pessoas, cara, esses são os primeiros 180, né? Desses primeiros 180 tem 20 que vão a todos os jogos em São Januário. Eles têm que ser tratados de forma diferente e você conseguir criar um ecossistema. Você tem 1 milhão de pessoas que consuma de fato, real, põe dinheiro para dentro, você fala com ela, tem o nome dela, o CPF, você sabe o nível de interesse dele. Se você conseguir fazer um plano desse para qualquer clube no Brasil, você de fato mudaria astronomicamente a dimensão de geração de receita a partir do fã. E aí a gente tem que parar com essa mentalidade, não, porque eu tenho 40 milhões de fãs, então se cada um der R$1, né, essa demência que não leva nada a lugar nenhum e que muitas vezes pauta não só os clubes, mas muito mais do que os clubes, os investidores do esporte brasileiro, os principais patrocinadores que entendem os clubes como uma massa disforme que não sabe o que fazer com aqueles patrocínios e aqueles investimentos, muito menos o clube sabe também, e você no final do dia tem um clube que não tem proposição de valor, que não tem geração de valor, e você tem um desgaste em relação que desvaloriza o produto e aí a linha é só ladeira abaixo, entendeu? Trazendo um pouco aqui esse comentário do Bruno para os ouvintes do EmpreendaCast, é como se você tivesse que construir a sua curva ABC, né? O universo em potencial para quem você pode vender, eventualmente são todos os seus torcedores, que alguém fez uma pesquisa um dia e trouxe lá os 40 milhões de torcedores do Flamengo. Mas o que interessa são os 1 milhão prioritários para aquela ação que você quer fazer. Bom, gente, estamos começando aqui o nosso último bloco, né? Mais uma pergunta aqui para a gente ouvir a opinião dos convidados e encerrar esse bate-papo super legal de hoje, que também, se fosse, né, comendo pernil e tomando cerveja, ia durante muito mais tempo, com certeza. Quais são essas grandes tendências de digital, né, para os esportes nos próximos meses, né, e anos, né? Como é que os fãs vão se conectar com os times, né, e os esportistas também, obviamente, de coração? Olha, aproveitando o que o Bruno falou no bloco passado, e que foi muito bom, porque me fez me lembrar de umas anotações que eu tinha feito, inclusive como sugestões a partir dessa nossa conversa, que são o seguinte, eu me lembro que inclusive no primeiro bloco ele mencionou sobre a importância de conteúdos que são feitos pelos próprios fãs, né, como produto desse engajamento maior, que o clube serve como se fosse uma plataforma de comunicação entre os fãs. Um ponto que eu acho que para o futuro, já é hoje presente, mas para o futuro vai ser cada vez mais forte em relação ao conteúdo, que é essa relação do fã criador de conteúdo, né, o que eles chamam de User Generated Content, né, o UGC. Eu acho que isso tende a ficar cada vez mais forte. E como exemplo, na NASCAR, corridas de automóvel, tem um perfil que era um perfil humorístico feito por um fã chamado NASCAR Chasm, né, de sarcasmo, que é um perfil de um fã que comenta, às vezes de forma até derrogativa, que a liga vem feito em termos de como os pilotos se comportam, né? Recentemente a gente teve um caso de um piloto que foi punido porque proferiu ofensas racistas durante uma corrida virtual, que foi criada para substituir a não existência das corridas. Então eu acho que cada vez mais os times têm que entender que, falem bem ou falem mal, se tiver criando interação em torno do clube, é de interesse que esses comentários se aprofundem, que as pessoas se engajem mais. O clube não precisa ser um filtrador, censor, como o Bruno apontou, bloqueando 10 mil torcedores, mas ele precisa entender que essa dinâmica também contribui para que o clube se mantenha sempre ali no topo, sendo comentado, sendo replicado, sendo levado à frente, e esse tipo de conteúdo tende a ter um custo muito menor em termos de retorno, é um retorno que paga muito bem pelo baixo investimento. Um segundo ponto, voltando à questão do conteúdo mais bloco forte, com maior investimento, eu gostaria de dar uma sugestão do Indianapolis Colts, que é um time da NFL. O canal deles no YouTube mostra um tipo de programação de um time que se entende exatamente um estúdio de conteúdo, como eu falei no início, que vai pautando a sua relação com o torcedor, seja através de jogos antigos comentados, você traz jogadores antigos para comentarem coisas novas ou coisas antigas, seja através da vida pessoal dos atletas, seja através dos bastidores do clube, seja através de conteúdos específicos sobre um campeonato que foi ganho, ou mesmo que foi perdido às vezes, basta ver o Sunderland Till I Die, por exemplo, mas eu acho que o canal do YouTube dos Colts é um canal muito bem curado em termos de curadoria, tem conteúdos diversos para públicos diferentes e que atinge interesses de relacionamento com o time de forma diferente.
E o terceiro é um pensamento que, na verdade, eu venho tendo cada vez mais, que, especialmente os times ingleses, muitos dos times europeus, por saberem estar, maiores que sejam, cada um num continente que os países são pequenos, né? Se, por exemplo, o Liverpool só dependesse dos torcedores que moram ao redor de Liverpool, eles estavam perdidos. Seriam como um time regional brasileiro, mas não só eles são grandes, gigantes na área, gigantes no país, como eles são gigantes, por exemplo, na Ásia. E como é que você interage com esses outros torcedores que não têm, talvez nunca na vida, a possibilidade de sequer ir à Inglaterra? Você cria conteúdos específicos, você mantém uma interação, você premia esses torcedores pela manutenção da relação com o time, você oferece a eles experiências únicas, você, nem que seja um cartão de feliz aniversário que a pessoa recebe. Imagina, um jovem no interior da Índia que adora futebol inglês, torce pelo Liverpool e de repente no dia do aniversário recebe um cartão de aniversário. Pode ser um passo determinante para a fidelização desse torcedor por um prazo maior, para compra de materiais, enfim, para tudo isso. Então eu acho que o paradigma da relação dos times com torcedores que estão longe foi trazida para perto. Essa necessidade dos clubes terem um relacionamento experiencial com torcedores que estão longe, porque o longe virou o novo perto, já que a gente não pode ir aos estádios, pelo menos no primeiro momento. Então, eu acho que seria interessante a gente estudar, e isso vai para marcas que não são só do esporte, né? Para a gente estudar o relacionamento quando o seu consumidor, naquela escada de consumo, enfim, a pessoa que realmente tem uma relação mais próxima com a marca, como é que você se relaciona com essa pessoa para manter essa relação por um longo prazo, de forma que isso se capitalize, inclusive, para monetização e para outras formas de aumento de receita. Vini, sua contribuição. Eu continuo sendo adepto à ideia de que, puxando um pouquinho o papo para o que a gente faz aqui, que é tecnologia para facilitar a vida da produção de conteúdo, é um convite a trazer a maior diversidade possível de conteúdo para ser testada e para entrar em contato com a audiência, né? Porque como os tempos mudam e as vontades mudam e o tipo de público muda com o tempo, a gente só vai conseguir ter um discernimento de o que de fato tange mais ou toca mais o nosso fã do esporte testando. Então, a exemplo do que o Ale trouxe do Indianapolis Colts, ou que a Fórmula 1 tem feito depois de ter sido vendida lá para Liberty Media, cara, tem gente que gosta de ver a corrida inteira, e tem gente que gosta de ver uma ultrapassagem, tem gente que gosta de ver uma análise usando inteligência artificial da aceleração e do potencial de força em cada roda e etc, etc, etc do carro. Então, eu acho que estamos num momento em que a oportunidade de se conectar com o fã usando o digital te permite levar a ele uma diversidade maior de conteúdo. Rapaz, a minha opinião sobre esse tema é tipo aquela massa disforme que eu falei que os filhos olham das suas torcidas. Ele é tão amplo que eu não consigo nem começar. Quando eu brinquei que eu estava escrevendo, comentei que estava escrevendo, é porque eu até, nem se eu deveria fazer isso em confidência aqui, mas eu tô me tentando botar o desafio de escrever o que se pretende, talvez, um livro sobre o papel da inovação, da tecnologia no esporte pós-Covid, e eu tô escrevendo que nem um maluco sobre esse assunto, já tem mais de 70 páginas escritas, então você pode imaginar... Você ouviu primeiro no Empreenda Cash, hein? Pior que eu vi mesmo. Do Bruno aí. Pior que eu vi mesmo. Eu já comprei na pré-venda. Então, assim, eu acho que realmente... A gente anuncia aqui nos criadores. Fechado, então. A gente faz um outro aqui. Mas é que eu acho que realmente como a inovação vai mudar, eu tenho falado uma frase que, assim, eu não acredito em marketing esportivo, eu acredito em inovação esportiva, sabe? Eu acho que a inovação é um novo marketing, é uma nova forma de fazer o engajamento acontecer, a paixão acontecer, a relação acontecer, eu acho que... E o dinheiro circular. Acho que a gente tem um mercado vastíssimo para desenvolver isso no esporte brasileiro. Quando a Ale fala que quer voltar a trabalhar com isso, não sei se no Brasil, mas aqui eu acho que tem muito espaço nos próximos anos. Acho que o esporte vai mudar muito por culpa de caras como o Vini, que está criando coisas aí que, de fato, vão ferrar a vida dos conservadores, que são conservadores simplesmente por selos ou por preguiça, qualquer coisa do tipo. Isso vai rasgar o esporte. Eu acho que a gente não vai demorar 3, 4 anos para ouvir mudança de regra no futebol, como punição por tempo de bola parada, cronômetro parar quando a bola sair, para você garantir um mínimo de entrega, porque o produto precisa disso, de dinamismo, para essas novas gerações, e talvez uma mudança de cronometragem mesmo, você parar de 90 minutos de corrido para 50 de bola em jogo, mas que você consiga garantir isso em outro tipo de dinâmica, lateral batido com o pé, coisas assim que eu acho que todas elas vão vir da reflexão da agilidade
mais do jogo, do menor tempo parado, de maior dinamismo, talvez fim de lei de impedimento ou revisão nisso para falar do futebol. Eu acho que tudo isso vai surgir por conta da tecnologia, por conta dos novos comportamentos de usuários, por conta das frases como do CEO do Liverpool, que eu sempre cito, que fala que o maior concorrente dele não é o Barcelona, o maior concorrente dele é o Fortnite, entendeu? O cara que entende que o Twitch é onde essas pessoas estão gastando o tempo que eles deveriam estar vendo o jogo do Liverpool, né? E é um CEO que veio da EA Sports, então que tem essa mentalidade. Então eu acho que esse user-generated content, a experiência focada no usuário, esse fan-centricity, essas palavras vão ditar a revolução dos próximos anos. Acho que ela ainda é bastante larga no futebol a nível mundial, em qualquer continente. Acho que a escala do que o futebol faz ainda é bem pequena, e aí os esportes americanos dão um show, eu acho, nesse sentido, até porque tem outras dinâmicas. Então, por exemplo, o caso do time da NFL, que mostra seus momentos históricos. Poucos clubes de futebol no mundo têm direito aos seus acervos de imagem das suas partidas pela forma como eles foram negociados ao longo dos anos com os broadcasters, que são detentores disso. Então agora essa história está começando a mudar, eles podendo mexer, produzir seus próprios conteúdos. Então, assim, eu acho que essa mudança de foco, de botar o torcedor no centro do negócio, ela vai mudar os esportes como um todo. O esporte que não colocar isso, ele vai ficar para trás em termos de audiência, e ficando para trás em termos de audiência, ele vai ficar para trás em termos de receita e de relevância também. Então, naturalmente, ele vai ser pressionado a mudar. Aí eu acho que as tecnologias vêm para isso, para ajudar a fazer com que isso aconteça mais rápido, para assim ponderar a voz desse usuário, que é quem vai dizer como o jogo tem que ser, como ele quer assistir e como ele quer que se desenrole. Então, assim, eu acho que a inovação é um mar azul, um céu de brigadeiro para quem quer começar, para quem quer empreender na área do esporte para os próximos 10 anos. Acredito muito que a gente está no início de uma curva ascendente dos grandes anos de transformação do esporte a partir da tecnologia. Os esportes, especialmente futebol, vai mudar em 10 anos, o que não mudou em 120, sabe? Então, sou um grande entusiasta disso tudo, e por isso que eu estou tentando sentar e escrever um pouco, dar um pouco de forma a tanta informação, que, na verdade, a pergunta-chave que faz esse projeto existir é a pergunta que você fez. O que a inovação vai mexer com o esporte nos próximos anos daqui para frente? Então, é isso, é um tratado inteiro que eu estou tentando elaborar sobre isso nesse momento. Boa. Então, sabemos aí que em breve tem livro saindo para complementar essa discussão de hoje. Calma. Vamos ver. Trabalhando para isso. Tem que botar pressão para sair. Agora ficamos na ansiedade aí para ver esse trabalho toma corpo. Gente, estamos chegando aqui ao final da nossa mesa. Queria agradecer, né, Alexandre, Vini, Bruno, pelo papo, pelos insights. Acho que tem muita coisa para discutir também. O que eu gosto das mesas redondas é isso, né, cara? Dava para fazer muitas outras conversas a partir disso. Um dos objetivos da mesa redonda é também que isso gere provocações nos ouvintes, né, nos sonhadores, que eles levem essas discussões para frente, que a gente consiga ver essa evolução aí no esporte que a gente tanto ama. Deixar aqui meu agradecimento final, né, de novo, Alexandre, Vini, Bruno. Um prazer ter vocês aqui. Posso só fazer um jabá rapidinho? Claro, vai lá. Muito rápido, daqui pra frente, meu podcast, pode ver lá no meu site www.brunomaia.cc, e o daqui pra frente também você encontra no Spotify, Google Podcast. Então, aproveitando essa audiência aí, quem se interessar, e ele é exclusivamente sobre inovação, novos negócios, tecnologia para a indústria do esporte. Então fica aí o convite para todo mundo que quiser. Tem uns caras mais ou menos que falaram nesse podcast já, viu? Mas tem eu também. Também tem eu. Mas e a barra tá subindo, hein? A barra tá subindo. Já começou muito bem, mas agora tá cada vez mais alta. Pois é. E já que é pra falar de podcast, vou aproveitar também e fazer um jabazinho aqui do Daniel Destro, parceiro nosso, que lançou essa semana aí o Ex-Juiz, né, que é um podcast especificamente sobre o mundo dos juízes, né, ele que foi juiz de futebol aí da Federação Paulista, da CBF, e o primeiro episódio já é com ninguém mais, ninguém menos que Arnaldo César Coelho. Acho que era o Vini, cara, acho que era o Vini, pô. Se o Vini tivesse sido juiz de futebol, com certeza seria ele. Ele já foi, cara. Ele já foi. Já foi juiz. Rapaz, que você quiser, o Vini já fez essa vida. Pelo amor de Deus. Destro, você tá ouvindo a gente aí, tem que botar o Vini na lista de convidados então, hein? Mais um podcast pro Vini marcar um check aí na lista dele. Então, para finalizar, obrigado de novo. Prazer ter vocês aqui. Treinadores, mensagem do Gustavo aí com todas as nossas redes, grupo do Telegram também, todo mundo. Vamos continuar interagindo, que o Telegram tá super legal. Todo dia a gente ajuda um sonhador lá no desafio que ele esteja tendo no negócio dele. Um prazer estar lá, um prazer trocar conhecimento com vocês. Então, galera, obrigado, valeu e tchau! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto.
www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.